Na década de 20, tiveram início os grandes movimentos sociais no Brasil. Eram jovens oficiais do Exército que se revoltaram contra vários presidentes e várias coisas, até por uma visão meia de classe média, esse negócio, vamos moralizar, existe roubo, existe isso. Eles não queriam nenhuma revolução muito profunda. No dia 5 de julho de 1922, os quartéis foram tomados pelos tenentes que exigiam a renúncia do presidente Arthur Bernardes, eleito em 1921. Os tenentes pregavam a luta armada para fazer as reformas na sociedade. Esses tenentes não se conformavam com a votação sem voto secreto, que é voto a bico de pena imposto pelas oligarquias. Então, realmente foi uma reação muito grande contra as oligarquias. No dia marcado, só a escola militar e o forte de Copacabana se rebelaram. A revolta foi sufocada, mas um civil e 17 tenentes marcharam rumo ao palácio. Foram atacados. Apenas 2 sobreviveram, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O fato ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana. Vejam que esses movimentos eles estão se insinuando na década de 20 no Brasil, né? E aí nós temos todos os movimentos tenentistas, né, que explodem nesse país a partir de 1922 e não darão trégua ao governo. Veja que o governo Arthur Bernardes é um governo que se dá todo ele em estado de sítio. Desses tenentes todos, daquela liderança de tenentes todos que existiam, apenas 2 se mantiveram dentro da ideologia dos tenentes. Foi Luiz Carlos Prestes, que enveredou para o Partido Comunista, mas manteve a sua postura. E um general do Exército, que chegou a ser ministro de Getúlio, chamado Estilac Leal, que morreu pobre, morando em casa alugada. Então você vê que teve a Revolução de 22, houve uma revolta em 22, em São Paulo, 24 de novo, de onde vai sair do Prestes, a coluna Prestes, não é? Que saindo de Santo Ângelo, subiu no Nordeste e terminou fora do Brasil. Prestes era o símbolo, efetivamente, da esquerda, né, no movimento tenentista. Um movimento épico, na minha opinião, muito bonito. Ele vai se inspirar muito na coluna de Gumercindo Saraiva, né, e na Revolução de 1893 para propor essa guerra de guerrilhas e essa coluna que rasga o Brasil, né, de sul a norte, né, tentando levantar as populações campesinas, né, para justamente operar uma transformação institucional e social no país. Prestes esteve aqui em Porto Alegre, esteve com Getúlio, inclusive no Palácio do Governo. Só que aí, nesta altura, o Prestes já tinha aderido ao comunismo. E ele já estava, então, numa outra linha. Ele estava separado já, então, dos antigos companheiros da coluna, do Juarez, do Cordeiro de Farias, do Siqueira Campos. Quer dizer, da coluna ele estava solitário já. No governo gaúcho, Getúlio Vargas adota uma política que seria a sua marca registrada. Getúlio, eu acho que estava muito ciente, né, de toda essa movimentação, né, e por isso ele procura estabelecer uma aliança estratégica com as classes populares, né, e daí surge, né, aquilo que nós vamos chamar de um fenômeno populista. O Getúlio foi ministro da Fazenda do Washington e depois veio ser o governador do Rio Grande.
E opera um governo também muito dinâmico, desengavetando projetos antigos. Veja, Borges de Medeiros, ele se acastelou no poder e se acomodou no poder. É claro que depois de tantos anos de borgismo, havia um cansaço. É natural, por melhor que seja o governador, o melhor governante, há um cansaço. E o Getúlio, que era um homem de uma grande sagacidade política, tá? Mudou alguns hábitos, né? Getúlio consegue, né, habilidosamente operar esta composição entre as famílias políticas do Estado. E opera um governo também muito dinâmico, desengavetando projetos antigos. Como governador do Rio Grande, o doutor Getúlio partiu para uma política de desenvolvimento regional baseada no fim da monocultura. Ele levou para lá a cultura do arroz. Começaram a plantar trigo, né? Ele estimulou a indústria do vinho. Ele estimulou muito a Varig. Ele consegue captar, justamente por ter sido um ministro da Fazenda e ter estabelecido excelentes relações, ele consegue captar um empréstimo importantíssimo, né, de então 42 milhões de dólares, que era muito dinheiro na época, na praça financeira dos Estados Unidos. É o primeiro empréstimo externo de vulto que o Rio Grande do Sul toma e o primeiro na praça norte-americana, né? E este empréstimo, ele saneia, consolida as dívidas do Estado, saneia as finanças estaduais, possibilitando que a iniciativa privada retome os seus investimentos também. É ele quem cria, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele sabia também dos males da monocultura. Quando havia uma crise na agroindústria açucareira no Nordeste, caíam as vendas de charque do Rio Grande, né? Então, isso já deu a ele uma visão da unidade nacional. É um governo muito operoso, é um governo dinâmico e é um governo de concórdia política, né? Por esse motivo, Vargas consegue formatar a chamada Frente Única Rio-Grandense, né? E essa Frente Única Rio-Grandense vai ser justamente a base da campanha da Aliança Liberal, né, em 1929 e em 1930. Naquela época, nós tínhamos uma democracia meio de fachada. O que funcionava era o café com leite. 4 anos Minas Gerais indicava o presidente, 4 anos São Paulo indicava o presidente. E isso sistematicamente. O Washington Luiz tinha sido indicado, tinha sido governador de São Paulo e indicado por São Paulo presidente da República. Agora era a vez de Minas Gerais. Por todos os títulos, por todas as razões, até pelos precedentes da política café com leite, o presidente era o Antônio Carlos. Em primeiro lugar, porque era uma figura de grande destaque politicamente, homem de rara inteligência, de mil qualidades. E tinha deixado o governo de Minas, quer dizer, era o candidato natural. Agora era a vez de Minas Gerais. O candidato era o governador, que na época não se chamava governador, chamava-se presidente de Minas Gerais, que era o Antônio Carlos. Já naquela altura se falava muito, nas eleições, por exemplo, a bico de pena, tudo aquilo havia voto secreto. Tá? Havia, sobretudo, os militares e os padres que tinham presença nas áreas de interior, o resto não tinha. Presidente, tudo de mentirinha, fazia consultas aos governadores, presidente da República, você quem que acha, e como resultado das consultas, o presidente da República ganhou na consulta aos governadores o fulano e tal. E ele, dessa vez, disse, ganhou nas consultas o Júlio Prestes, governo de São Paulo, repetindo, e escanteando o governador Antônio Carlos de Minas Gerais. O doutor Washington Luiz insistiu no nome do Júlio Prestes, seguramente convicto de que o Andrada fosse aceitar, não fosse quebrar as regras tradicionais do jogo republicano da Primeira República, da República Velha. Esse foi o estupim de tudo que aconteceu. O Antônio Carlos não aceitou, se rebelou.
E aí, numa forma de resposta, o Antônio Carlos lança para presidente da República a candidatura do Dr. Getúlio. Dos grandes estados, o Rio Grande nunca tinha dado um presidente. O movimento cresceu. Teve apoio de um estado a mais, foi o Paraíba. O Rio Grande do Sul imediatamente se uniu, fechou. Minas Gerais indicou o vice, indicou João Pessoa, da Paraíba, e iniciou a chamada campanha liberal. O pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. O que apareceu para o Dr. Getúlio no início foi uma oportunidade que era inesperada. Quer dizer, se o Washington Luiz tivesse indicado o governador de Minas, a situação estava resolvida e não havia Revolução de 30. Realmente as circunstâncias colocaram no seu colo a presidência, a candidatura. A plataforma da Aliança Liberal, que é uma de 1929, que é belíssima, que é linda e que é atual até hoje. Ele tinha uma visão muito madura do que era o Brasil. Uma política estritamente financeira não poderá vingar se não houver paralelamente a política de desenvolvimento econômico. Eu nunca tive uma conclusão muito definitiva de que Getúlio, Minas, os liberais tinham expectativa de que ganhariam a eleição. Foi uma tentativa de se ganhar o projeto político pelas vias eleitorais. Às vezes já estão pensando na jogada seguinte. E nessa jogada a justiça já feita que o Minas Gerais se comportou 100% a favor desde o primeiro momento até o final. A juventude é revolucionária, né? É revolucionária, de modo que havia muitos jovens participando do programa da Aliança Liberal, que era a Aliança Liberal de Getúlio com o João Pessoa. As eleições acontecem em março, né, de 1930, e a fraude campeou de ambos os lados, como costumava acontecer na República Velha, já que nós não tínhamos justiça eleitoral. Né. A verdade é que o país estava cansado daquele sistema, daquele regime, do sistema eleitoral, daquilo mais. A eleição já sabia o resultado. Ganhou o Gil Prestes, mas na mesma hora Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba se rebelaram. Aí iniciou o movimento de 30. Getúlio se manteve de uma forma absolutamente discreta, em cima do muro, né? Enquanto João Neves da Fontoura e Oswaldo Aranha, né, trabalhavam nos bastidores pela Revolução, né, que de fato aconteceu e tomou um impulso forte, né, depois do assassinato de João Pessoa na Paraíba. E não houve quem, naquele momento, não atribuísse o caráter político ao crime. Então, a chama revolucionária que já estava apagada, ganhou um incentivo incomparável, né? Porque o Lindolfo Collor, na Câmara dos Deputados, faz um discurso veemente e termina dizendo: presidente Washington Luiz, que fizeste de João Pessoa? Getúlio fez tudo para que o Prestes viesse fazer a Revolução de 30. O doutor Getúlio e Oswaldo recebem o Prestes no Palácio e entregam a ele uma mala com 800 contos de réis para ele comprar armamento em Montevidéu. Ele teve a dignidade, o Prestes, de dizer: eu não participo disso porque é uma revolução burguesa. Mas ele foi ele recebeu emissários do Getúlio. Quando menos se espera, se estoura a Revolução. Naquela época, a Brigada do Rio Grande do Sul era quase que um exército. Aliás, as brigadas estaduais eram autônomas. Né? Aí houve um tiroteio cerrado durante um certo tempo, mas até o final do dia o exército estava rendido. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul veio muito rápido. Passou por Santa Catarina,
não se aconteceu nada, passaram para o Paraná e foram fazer a luta, a Revolução de São Paulo. O Brasil é interessante porque ele tem um histórico, né, de... os comandos, as forças militares, né, elas, podendo evitar o confronto aberto, né, elas evitam. Né, podendo evitar o derramamento de sangue entre irmãos, evita-se. Né. Quando isso não é possível evitar, realmente aí há um verdadeiro banho de sangue, que foi o que aconteceu na Revolução Federalista. Né? E agora, o caso da Batalha de Tararé é um desses casos onde há, no último momento, uma concórdia, um acordo, né? E o conflito acaba não acontecendo. Foi mais rápido do que podia se imaginar. Envolve o Nordeste, envolve Minas, envolve o Brasil inteiro. Quando as forças revolucionárias já estavam ultrapassando São Paulo, o exército aqui destituiu o presidente então, o Astro Luiz, e assumiu o governo. Se comunicou com o comando revolucionário, dizendo: parem aí, nós destituímos o presidente para pacificar o país, restabelecer a ordem. Se fosse o Jean Mourão, tinha parado ali. Mas não. Os revolucionários de 30 tinham um plano político. Eles tinham um programa. E responderam para o general, para os generais que uma junta que havia assumido o governo: saiam vocês daí, porque nós não vamos parar, a não ser quando estiverem assumindo o governo. Aí que surgiu aquela história de amarrar os cavalos no obelisco. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora, não volta mais, não volta mais. Saiam daí. Nós estamos mandando representantes civilizadamente para ter um entendimento com vocês. E o Oswaldo Aranha veio. Teve um entendimento com eles, eles entenderam que não tinham mais condições. E resolveram esperar a chegada do presidente. E aí nós temos aquela história, né, do trem que vai levar Getúlio Vargas. Então, Sebastião Leme foi a pessoa que ajudou na articulação da passagem do governo, né? De alguma forma, ele foi a pessoa que encaminhou o Washington Luiz, né, na passagem com a chegada da Revolução de 30. Para a nossa geração, representou exatamente uma revolução. Eu achava que era um golpe de Estado, que tinham derrubado um homem que estava no poder através do voto popular. Houve modificações vitais no ordenamento jurídico do país e na área política também. Com o tempo que eu fui compreendendo Getúlio, deu o golpe que ele deu, mas o governo que ele fez. Getúlio viu a necessidade de você mudar o Brasil do ponto de vista econômico, mudar o Brasil do ponto de vista social, que é a mão de obra escrava, e mudar o Brasil do ponto de vista político. A Revolução estourou no dia 3 de outubro, ele tomou posse no dia 3 ou 4 de novembro de 30.